lugar enquanto não tem ninguém, né? Diego? Mas nós vamos ter que arrumar. É, vamos ter que arrumar. Diego, você vai comer. Hoje eu também. O torto, tá? É. Aquela menina ficou tão emocionada quando ela foi escolhida pelo Bicho. Aquela menina ficou tão emocionada quando ela foi escolhida. E ela é uma moça bonita. Ela não conhece a Ana Laura. É, eu fiquei até depois.
Tô logo pra fazer o. E ainda então aí eu peguei e falei, olha, porque é assim. Então você já tinha tendência para grande é tendência para Pessoal, vou esperar mais 5 minutos, tá? Mas eu achei que ela foi legal, ela veio, agradeceu. Ela disse que ela já tinha.
Qualquer um, claro. Pessoal, vamos iniciar. Camila, Cláudia, vamos iniciar? Boa noite, boa noite, boa noite. A semana passada, Dilene, nós nos vimos, mas não vi nem você nem a Fátima. Mas a Fátima chegou, não chegou? Alguém está com o microfone? Alguém pode ficar com o microfone? Professora, tá ouvindo? Tô. Obrigada, Camila. Tá. A semana retrasada foi a Cláudia e a pessoa que eu vi que fez uma vez só foi a Andréia, que já está aí e vai fazer essa semana, tá, Andréia, o relato? Andréia, me ouviu? Tá. Então vamos lá. Vamos iniciar. Já viu o relato? Vamos ler o da Cláudia. Posso... Ah, tá. Espera aí, Cláudia, deixa eu pôr. Vai deixar. Que a bagunça que elas estão fazendo. Pode começar, Cláudia? Vamos lá. Cláudia, tá lendo? Cláudia, tá lendo? Eu não estou ouvindo. Cláudia, tá lendo? Oi. Olha, porque... Tá ouvindo? Ah, agora sim. Agora sim. Não, tô ouvindo. É porque... Saber. Vou começar então, professora. Porque eles arrumaram aqui, Ah, Cláudia. tá. Espera um pouquinho, deixa eu... Só um pouquinho, deixa eu pôr aqui para todo Tá mundo bem. ver. O retorno. Ah. Pronto, Cláudia. No dia 6/8/2015. Voltou? Voltou. No dia 6/8/2015, a turma de Bibiliano Ciências EAD Santa Vitória do Palmar retornaram suas atividades. Foi um reencontro com os colegas e a professora Ana Laura. Esta começou informando que não conseguirá vir a Santa Vitória, pois não há recursos na CAPES para custear a viagem. Também informou que a MPU é obrigatória para os bolsistas. Seguindo, a professora Fátima leu o relato do último encontro. Foi perguntado sobre o plano de ação. Nós, pibidianos do Oswaldo, ainda não terminamos por motivos diversos. A professora Adilene comentou que estão em produção do livro sobre o Dr. Osmarino Terra. Iremos terminar o nosso plano de ação. Os pibidianos do Osmarino comentaram que a feira de ciências na escola foi um sucesso. Nós, pibidianos do Oswaldo, não fomos pelo fato de não termos sido convidados. Os colegas se desculparam,
Desculpas aceitas, seguimos o encontro e, para variar, com problema de áudio. O Marcelo foi chamado e resolveu. Aí, então, a professora Dilene explicou os trabalhos apresentados na feira. Foi lido as últimas narrativas. Onde eu parei? Oi? Tá. A Foi lida as últimas. A Michele leu a sua, onde descobrimos que ela está apaixonada pela profissão futura graças ao PIBIT. O próximo relato foi o do Glênio, onde ele também ressalta a importância do PIBIT para a nossa formação. A professora Ana Laura mostrou uma tabela onde teremos que ler as reflexões dos colegas no webfólio a partir do dia 20 de agosto, respondendo algumas questões. Assim, encerramos mais um encontro saboreando o lanche ofertado pelas colegas Andréia e Eliane. Cláudia Souza Popoieri. O que eu tenho percebido em relação aos relatos? Lembra que a gente tinha combinado que quem fosse fazer o relato ia responder uma pergunta? Qual foi minha aprendizagem? E aí, Cláudia, eu não vi essa questão. A última vez eu fiz essa cobrança da Fátima, se eu não me engano, que foi a última, e ela fez depois. Qual foi sua aprendizagem, Cláudia? Tá? Eu pediria para você complementar e me enviar de novo. Quais foram as aprendizagens nesse dia? Foi a paixonite da Michele pela profissão? Eu não sei. Talvez pudesse pôr a aprendizagem de hoje, tá? Pode ser, Cláudia? Pode sim. Refazer só colocando isso? Andréia, não esquece de colocar isso, tá, querida Andréia? Tá. Vamos para o próximo. Já abri um espaço lá no Moodle para as narrativas, as últimas desse ano, a quarta narrativa, que é desse semestre. Tá? Agora vamos começar com algo que é muito polêmico. Eu recebi muitos e-mails de vocês, mas como a gente vai ter essa semana, tinha essa webconferência, eu decidi deixar para hoje, que são os estágios. Ai, peraí que meu cabelo ficou esquisito, vou ter que arrumar. Pronto, a vaidade faz parte das pessoas, né? Então, vamos lá. A questão dos estágios. Vamos começar com isso, tá? Camila, eu não entendi por que você perguntou que não teria que fazer o PIBID. Eu não entendi. Me explica, Camila. Quais são Professora, é assim, eu e a Cláudia vamos fazer de noite. E aí, como a professora tem folga na terça-feira, lá da escola onde a gente vai fazer o estágio. E aí, tipo, a gente não precisa fazer dias consecutivos ou por causa da quinta, da escola? Não. Eu não estou aqui, eu não abri, eu não sei quantas são. Eu vou abrir para ver. Tem um número de horas na escola. Outra quantidade é a experimentação que vocês 16, vão fazer. Eu acho. Mas não é seguido.
16 horas. E aí são 2 horas. 2 horas para... Você queria fazer 16 horas seguido com a professora? Não. Qual que é a proposta? Vocês pegarem... inclusive, eu falei com a Fabiana e ela me disse que tem 2 escolas. Ela me disse que tem outra, né? Aí que tem aula à noite. Qual que vocês vão fazer? Vamos dizer que você, Camila, fique no 6º ano. E você, Cláudia, fique no 7º ano. Você só vai nas aulas do 6º ano. Vamos dizer, eu não sei se aí é turma 61 ou se fala turma 6A. Como é que fala, Dilene? 61, as professoras... 60. 61. Então tá. Se você vai na turma 61, você só vai acompanhar a turma 61. Não dá para acompanhar direto. Você tem 6 meses para tá. Tá, eu não sabia que era os 6 meses. Eu achei que era até o... Não sei, porque tem tarefa até o dia 24. Sim, mas aí depois abre outra tarefa, e outra tarefa, e outra. Por isso que eu nem respondi, porque eu não estava entendendo o que você queria. Eu pensava, mas o que ela quer fazer? Ela quer... Então eu estava certo, eu imaginei, ela quer ficar direto. Não, eu achei que era assim, começar numa segunda, né, e terminava na sexta. Não. Tá. Professora, outra coisa. Você começa na turma 61. Tá, eu vou responder todo. Isso ficou claro? Tá, O ideal é vocês pegarem a mesma turma para acompanhar aquela turma. Vocês estão acompanhando uma turma com uma professora. E não é acompanhando só a professora. Ah, não, isso eu entendi. Professora, tá, e cada aula é de 45 minutos, né? Se eu for ficar num quinto, não sei... Considera uma hora. Isso. Considera uma hora. Tá, agora entendi. Considera uma hora. Aí vai na escola, vai ter o carimbinho, né? Se forem 2 aulas, pede 2 carimbinhos. Certo. Outra dúvida. A Cláudia também mandou uma... Eu tenho outra dúvida. Professora, a entrevista é com a professora que a gente vai ou com a coordenadora da escola? Não, é a supervisora. A entrevista, vocês têm o quê? 2 escolas no total para todos vocês? São várias, professora. Várias escolas. Tá. Se você e a Cláudia vão numa escola que nenhum outro colega vai, vocês 2 vão lá, fazem entrevista e vão postar no Webfólio o coletivo de Santa Vitória. Sim. Tá, então é com a professora supervisora. Tá? Não. É que vocês têm a professora supervisora. Não, esse supervisor é a supervisora da escola. A Dilene e a Fátima depois podem contar o que são a supervisora, ou quiserem contar agora, pode ser. Tá. É que eu conheço por coordenadora. Por isso eu tinha essa dúvida. Tá, coordenadora ou supervisora, o nome que a escola dá, certo. Tá bom? Aí vocês vão fazer entrevista e vão postar no Webfólio coletivo. Vocês já postaram o endereço do Webfólio de vocês ali na plataforma, na UAB? Um de vocês tem que postar. A Fábio mandou primeiro. Tá, a gente coloca agora, depois eu coloco ali, quando eu sair daqui. Cláudia tinha um monte de dúvida, não tinha, Cláudia? Professora? Já não tem mais.
Oi. Hoje Fala, eu estive na escola fazendo entrevista. Eu peguei um carimbo, tá certo? Não. Tá certo? Tá certo. Faz parte do estágio a entrevista. Pois um carimbo significa que você já tem uma hora aí. Você vai ter, são 16 carimbos. Então, eu não tenho certeza se são 16 horas. Porque foi a Joaninha que fez, mas eu acho que são 16 carimbos. A outra diferença que vocês já devem ter visto, eu tinha feito uma proposta de um portfólio individual num caderno. As pessoas aqui avaliaram que não seria o ideal. Então, foi aberto no Moodle o diário. O diário, cada um de vocês vai fazer como portfólio individual. Por que para mim não é legal o diário? Mas eles acharam bom, porque no diário não dá para pôr foto. Ah, não, até que dá para pôr foto. Não dá para pôr, deixar com a cara de vocês, que eu disse que tem gente que faz com patchwork, com bordado. Então, infelizmente, vocês vão ficar com essa questão, tá? Vocês não vão ter mais essa criatividade que é o que eu esperava. Então, uma coisa que eu queria dizer, só para abrir um parênteses. Cláudia, eu não disse que eu não vou para Santa Vitória, eu disse que vai ficar mais difícil. Mas eu provavelmente vou tentar ir de 2 em 2 meses com a professora Maria do Carmo dividindo a gasolina. Ela disse que eu fiz essa proposta para ela, bem decente, e ela aceitou, tá? Então, voltando. O portfólio individual é um diário, já foi aberto, vocês já viram lá no Moodle? O portfólio individual. Vou abrir para mostrar para vocês. Vou abrir para dividir e mostrar. O legal do portfólio do diário é que o diário, só quem vai ver são vocês, os professores e os tutores, tá? Nenhum colega vê. Porque às vezes a pessoa pode achar, eu vou falar. Quatro perguntas que foi colocada, tá? A Joaninha hoje me disse que já abriu no Moodle o diário, então eu vou dar uma olhada aqui. Eu não vi hoje, não deu. Ela abriu como webfólio. Diários individuais. Ela abriu, aí tem de Santa Vitória, tá? Ela abriu lá como diários individuais. Já viram? Vou compartilhar aqui É que normalmente eu compartilho minha tela e vocês não veem, mas eu vou. Conseguem enxergar? Está escrito diários individuais. Vocês vão entrar em Santa Vitória e lá em Santa Vitória vocês vão fazer o diário. Cada um vai ter o seu. Alguma dúvida em relação a isso? Tá? Então vai ser o portfólio
individual vai ser na plataforma. Alguém tem mais dúvida de estágio? Posso ir para o próximo? Não achamos aqui esse espaço aí, professor. Não? Será que está fechado? Espera um pouquinho, deixa Quer eu dizer ver. que Não dá para ver aí Não. que eu, quando eu... Quer dizer que o caderno, então, está... Alô? Tá O caderno está... Foi abolido. Não vai ser mais. Tá, e para postar lá no Webfolio, Ah, tá fechado. Os diários individuais estão não fechados. está aparecendo aqui. E lá no portfólio faz um texto no arquivo ali, né? Assim, No Webfolio. faz no Word, Você está no perguntando... coletivo. Ó, vou... no coletivo... Vou parar compartilhamento aqui. No coletivo é o Webfolio. Aí vocês vão contar de cada escola na forma de texto, transformar aquela entrevista tranquilo, no texto. tranquilo. E No texto da entrevista, as respostas das perguntas. Duas do coordenador e duas nossas. Não. Vamos fazer responder as perguntas. Vão fazer um texto. Agora, no individual, o que vocês vão fazer? Pela observação. Cada dia que vocês vão na escola, vão ter que responder aquelas 4 perguntas que aparecem nas orientações. O que eu estou fazendo? Fórum de texto, né? Que significado tem o que eu faço? Também. Mas tem que aparecer isso. Porque isso são 4 fases da reflexão. Então, vou voltar. O que estou fazendo? Que significado tem o que eu faço? Como cheguei a ser ou agir dessa maneira? Como poderia fazer as coisas de um modo diferente? Tá? Tá lá, não precisa copiar. Tá lá nas orientações. Essas 4 perguntas que está escrito que é para o portfólio individual, que, claro, vai mudar agora. Vai ser no diário que vai corresponder ao portfólio individual. Tá? Eu não sei por que não abriu, eu vou escrever para a Joaninha, assim que eu sair daqui, eu vou escrever para a Joaninha e perguntar por que não está aberto. Encontrarem o Marcelo, vocês podem falar para ele que é o seguinte, ele quer fazer numa escola particular. A escola particular tem que ter convênio, tá? Para isso, foi enviado um e-mail para a Fabiane, pede para ele perguntar para a Fabiane e ele tem que ir à escola mandar um e-mail pedindo esse convênio, tá? Quem puder avisar isso ao Marcelo. Mais dúvida do estágio? Podemos ir para o próximo ponto? Eu estou com dúvida. Então vamos para o próximo. Só para confirmar, professor. Existem 4 perguntas, né? As 4 primeiras. Sim. Existem perguntas, que é uma entrevista para o professor. E existem 4 perguntas que são a fase crítica, a fase para se fazer reflexão crítica. As 4 primeiras é para serem respondidas.
Não é para fazer em forma de texto. Bate de novo nesse. As 4 primeiras é só para serem respondidas, né? E 2 do coordenador e a 3 e a 4 é nossa, a resposta pessoal. São respostas, né? As outras 4 é que é em forma de texto. Perfeito? Não, as 8. Tem que ser em forma de texto. Ficou claro, ficou claro. Você vai ter que identificar, você vai ter que fazer um texto assim. Você vai ter que fazer um texto assim. Escola tal, do bairro tal, da cidade tal, o nome da supervisora. Senão, não tem concretude. Eu vou entrar de novo nessa questão do concretude. Alguns me mandaram o texto, só falta eu ler o do Jader e da... que chegou muito tarde, do Jader e da Cláudia, não foi? De quem chegou tarde? Jader e Michele, não. Mandei. Jader e Eliane. Quem que foi? Com quem você fez da MPU, Jader? Foi hoje. Ela mandou hoje. Isso. Foi hoje, no fim da tarde, depois das 5 horas. Na hora que enviou, eu estava em aula e depois não deu para eu fazer, tá? Então, eu vou ler daqui a pouquinho. Quando terminar o web, eu leio e envio de volta para vocês. O que estava acontecendo com os textos? Que é o que eu falei para Camila e para Patrícia. Falta concretude. Tem que ter concretude, explicar como que é, que escola é essa, o que se faz, porque do jeito que vocês escrevem, dá a impressão que a gente sabe do que vocês estão falando e nós não sabemos. O que tem que ser feito, Jader? Um texto da entrevista, as perguntas, você transforma elas num texto. Deixa eu ver quais são as perguntas. Ficou claro agora, professora. Ficou sem dúvida, tá perfeito. Não, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Que fala? Qual o papel da supervisão pedagógica no ambiente escolar? Então, você vai pôr, na escola tal, com supervisor tal, entrevistamos. Para ela, o papel da supervisão escolar no ambiente escolar, supervisão pedagógica no ambiente escolar é tal coisa. A interação da transformar essas perguntas num texto. Elas vão ser parâmetros para fazer esse texto. Tá? Ficou claro, ficou claro. Ficou claro? Tá. E aí, em relação à MPU, o que acontece? O que vocês estão fazendo? Vocês procurar, eu estou falando sobre a reflexão. Aí vocês vão na internet, procuram algo que está falando da reflexão e colocam isso como referencial teórico e como citação. Não é assim, gente. Referencial teórico é aquilo que vocês leram. Então, por exemplo, se está falando sobre portfólio, que é o que eu conversei com a Patrícia, foi colocado lá um texto da Idália Sá Chaves. Coloca esse texto sobre portfólio, porque esse texto vocês tinham que ler, é um texto curto. Quando se coloca um pedaço de um livro que vocês não leram, mas vocês acharam a citação, vocês nem sabem se o que está escrito lá corresponde. Eu vou explicar para vocês. Um aluno meu, uma vez, falou que num TCC, que vocês vão chegar nessa fase de TCC e vão ter um professor orientador. E nessa fase de TCC,
ele disse o seguinte, tal autor falou tal coisa. Porque ele fez isso, ele pegou da internet e pôs lá. Quando chegou na banca da MPU, que vocês sabem que o MPU, a banca é diferente, não é um cirandar que é acolhedor, o cara da banca falou assim, que mais que essa pessoa falou? E aí ele disse, eu não sei. E o cara da banca disse, claro, porque você não leu o texto dela. Então, pegar um pedaço e jogar, não é assim que se faz um trabalho acadêmico. Tem que ter lido o texto. Então, foi essa, por exemplo, a indicação que eu dei para a Patrícia, a Michele e a Rose, não lembro quem era do grupo. Tá? É assim, gente, que tem que ser feito. A Camila e a Cláudia pegaram um pedaço lá que falava sobre o trabalho de drogas. Mas podiam ter... Vocês leram todo aquele artigo, Camila e Cláudia? Pode ser sincera, eu não estou julgando. Vocês leram? Não, vocês só pegaram aquela parte e colocaram. E aí, se a banca vem e te pergunta alguma coisa, a gente não sabe quem vai ser a banca, e a banca pode fazer isso, isso é um problema. Então, por isso que entra a função do orientador. Quando eu falo, olha, leia tal texto, é porque é um texto curto, que eu sei que vocês não vão ler um livro inteiro, é um texto curto e que vai referenciar. Vocês não sabem se aquela pessoa que falou de droga podia estar incentivando em outra parte o uso de droga. Porque vocês não leram. Quando vocês colocam a pedagogia da autonomia, porque vocês não leram todos, mas nós discutimos uma parte, vocês leram uma parte, então tinha ali uma concretude. Quando eu falo concretude, é isso. Tá? Eu sei que é hoje, não sei se aumentaram o tempo de inscrição na MPU, às vezes aumenta, muitas vezes aumentaram. Hã? Não, professora, tem uma dúvida. Aumentaram? Não. Não aumentaram. Tá. É assim, ó, eu particularmente não sei como achar um teórico. A gente tem dificuldade de achar um teórico que se encaixe. Tá. Então, se vocês tivessem me mandado o texto antes, eu ajudaria com o teórico. Que foi o que eu fiz com a Patrícia e com a Michele. Com quem mais que é com você, Patrícia? Ariel. A Mariel. Falei assim, olha, tem o texto da Idália, é um texto simples, porque é uma entrevista da Itália, a Idália fala de portfólio, é o portfólio que a FURG pensa. Elas colocaram um recorte, um referencial, porque procuraram assim na internet. Então, elas puseram um referencial que o livro estava em inglês. Eu fui procurar e vi o livro em inglês. A pessoa que usou aquilo lá, ela traduziu. Então, com certeza, a banca ia dizer, esse foi o mais gritante. O da Camila aí, da Cláudia, acho, eu não falei tanto. Mas o da Patrícia, eu falei para ela, falei assim, olha só, tira esse, põe Idália. Então, é só me perguntar, por exemplo, o que você escreveu, Andréia? Com quem que você escreveu? Eu escrevi com a Rose, a gente lhe mandou também. Era PIB de Desafios e Conquistas. Mandou. Isso, aí, mas vocês usaram o Paulo Freire, porque não foi? A gente não sabia o que colocar. E a Rose tinha esse Freire. Mas tá bom. Não, tá bom. O Paulo Freire é outra coisa. Mesmo porque eu vou estar junto com vocês quando vocês estiverem defendendo isso na MPU. Se é Paulo Freire, eu sei falar. Agora, aqueles autores que colocaram aí, eu não sei.
Eu não sei. Tanto que eu ajudei, eu escrevi uma coisa para vocês, ó, complementa aqui, faz aqui. Claro. Tá? Por isso que se tem um orientador. Quando vocês fizerem o TCC, um orientador vai dizer isso. Eu não sei quem vocês vão escolher para ser orientador, mas o seu orientador vai dizer isso. Porque agora começou o estágio. Professora. Gente, vocês estão nos 2 últimos... Só um pouquinho. Nos 2 últimos anos do curso. Agora começou o estágio e depois vai ter o TCC. Já comecem a pensar e a MPU vai ajudar vocês em relação aos outros colegas do curso aí de Santa Vitória, que não estão se inscrevendo, a entender como se faz um trabalho acadêmico. Quem que perguntou? Professora, assim, tapa ó, a gente colocou o Paulo Freire, mas o nosso conhecimento do livro do Paulo Freire é pouca. Aí no dia lá, se fizerem alguma pergunta para a gente não vai ter tanto conhecimento para explicar. Aí como é que vai ficar? Eu estou lá. Eu vou estar lá e a gente vai explicar, não tem problema. O que não pode é algo muito fora. Você entendeu, Rose? Não precisa ter essa preocupação, porque o que eu estou falando é de coisa muito fora. Os autores da Camila e da Cláudia, elas não leram tudo. Elas pegaram já uma citação pronta. Vocês leram muito mais Paulo Freire do que elas. Elas pegaram só um parágrafo. É a mesma coisa da... criticando para diminuir. Eu estou querendo que vocês entendam como se faz um trabalho acadêmico. Eu estou dando de exemplo e eu não, em nenhum momento eu disse que horror e não sei o quê. Não, eu estou dizendo assim, olha, por que é importante e como é que se faz. E se não leu Paulo Freire, vocês têm o livro aí, leiam. Se não leu todo o que vocês pegaram, leiam. Esse da Camila e da Cláudia, que são 2 autores. O da Patrícia, da Michelle e da Mariel não dava para ler, porque quando eu fui ver, e provavelmente quem vai avaliar vai ver também, o livro está em inglês. Com certeza. Patrícia, Michelle ou Mariel, vocês têm domínio de inglês? Professora, Dá um... é bem assim, a Patrícia mandou para mim ler, e aí eu tinha mudado alguma coisa, aí a gente até enviou. Aí o teórico, eu coloquei um texto que a professora tinha nos passado sobre webfólios reflexivos. Eu usei aquele texto, pode ser? Pode, porque você leu. Eu tinha lido aquele texto e Porque sim, e eu lembrava que ele falava sobre o portfólio, a mudança que foi começando no webfólio. E o nosso texto fala que a gente usa o webfólio também e o portfólio. Aí eu botei uma parte ali citando. Sim, sim. Tá bem? Sim, aí... Não, tá bem. Se você lê o texto, é bom, porque se te fizerem uma pergunta, não vão fazer. Normalmente não fazem. Principalmente seminário de ensino. Mas se fizerem, tem sempre um clica. Né? Se é um texto que eu sei falar de webfólio, eu estou lá com vocês, eu ajudo. Sim. Vocês viram isso? Sim, é um né? texto até que a professora tinha passado para nós, logo que a gente antes de usar o webfólio. Isso, então tá. Você pegou um texto que sabe. E tem um texto também, que é o texto que eu sugeri, que é o texto que está lá, vocês também podem usar. Outra coisa, faz uma citação, não pode terminar e ir para outro
outro capítulo. Vocês punham lá referência, vocês punham a citação e já ia para o outro que era métodos, eu acho. Acho que Não a dá, Patrícia vocês têm que te dizer, enviou. em todos que me mandaram, Tu chegou a ver o novo que a gente mudou? em todos eu escrevi isso. Tá, e o novo? Não, Ela não disse me que enviou. mandou de tarde, era umas 13 e poucas. Não, ela... Ela enviou por e-mail. 3 e pouca? A Deixa eu gente ver pegou aqui. e deu uma mudada. Deixa eu ver, eu não recebi. Não, eu não recebi. Eu vou ser sincera, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, só um Tá pouquinho. bem. É de tarde, a gente mandou por e-mail. Eu não recebi. Eu vou entrar e dar uma olhadinha. Se eu não recebi, vocês me mandam de novo. Mas se você colocou um texto que a gente falou do webfólio, pronto. E depois que escreveu, dizer aquilo que eu pedi. Sim, eu coloquei o mais ou menos conforme o texto que a gente tinha lido. A gente também citou uma reflexão do webfólio da Patrícia ali para eles terem noção como era essa escrita. E a gente aumentou bem o texto. A Patrícia me perguntou. Ótimo, ótimo. Deu Deve tá bom, direitinho mas as duas deixa eu dar uma páginas. olhadinha se entrou. Chegou a Eliane. 3 horas da tarde. É, por aí. Ah, tá. Tá bem. Chegou. Eu tô com um problema muito grande no Hotmail, tá? Eu vou dar uma olhada Tá bem, agora. professora. Vou dar uma olhada. Vamos ver. Professora, no meu e da Cláudia, no referencial teórico, a senhora botou alguma, não sei, alguma dica de algum leitor? Coloquei, eu enviei de volta. É que eu vou ver agora depois. Então. Eu coloquei. Isso é a função do orientador, gente. Por isso que tem que vir para o orientador. Mesmo porque vocês vão colocar lá. Sim. Olha lá. Tá certo, menina. Vocês colocaram lá. Aí, assim podemos notar que esse portfólio serve como uma ferramenta para ajudarmos. Tá bom? Tá bom. Ótimo. Tá, melhorou bem mais. Tá bom. Podem enviar na boa. Tá? Já olhei. Agora, o que eu não olhei, o único que eu não olhei, porque chegou muito tarde, é do Jader e da Eliane, é isso? Foram os que chegaram quase 6 horas, e aí eu já estava fazendo outra coisa, não foi possível, mas eu vou. Mais alguma dúvida em relação ao MPU? Então, vamos para o Cirandar. Já abriu o Cirandar, já abriu para se postar. Vocês devem ter recebido o e-mail da professora Maria do Carmo. É lá que eu sei que vocês fizeram inscrição no SINSC, agora vocês têm que entrar lá no Cirandar. Para participar do Cirandar, tem que ter. Eu tenho aqui, ó. Tem que ter um diário, olha o meu. Um diário com 4 escritas, olha minhas escritas aqui, ó. Tá? Estão aqui. Eu faço no computador e colo. Então, estão as minhas 4 escritas. Aí vocês vão fazer agora. Vão mandar o que vocês escreveram. Dessa vez não tem um modelo, um template. Então, vocês vão enviar e pode ir continuar terminando. Tá? Se tem só 3 escritas no diário, aí já entra, quando eu falo sobre isso, entra a Fátima e a Dilene, né? A MPU, as duas não estavam, até que poderiam estar participando.
A Dilene ontem me ligou para saber da MPU, né? De vez em quando eu vejo, professora, é a Dilene. As meninas aqui, né, Dilene? Professora, as meninas aqui, vocês têm uma grande porta-voz, uma grande parceira. Então, ó, vocês, no Cirandar, vocês têm que ter esse diário, que vai ser entregue. Esse dia desses, acho que foi sexta-feira passada, eu estava com a professora Maria do Carmo lendo os diários do ano passado. E aí o de vocês entra no portfólio, né? A gente podia ter feito de outro jeito. Mas agora vocês vão fazer, eu já falei, vocês podem falar sobre a Feira de Ciências, sobre o Webfólio, sobre portfólio, sobre... Tem muita coisa. Não sei se já iniciou o curso da Joaninha de vídeo aula. Vocês tiveram muitas coisas esse ano, né? Então, vocês têm vários relatos que vocês podem fazer. Muito mais coisas, né? Quem está participando, até a Andréia, que não conseguiu lá terminar a Feira de Ciências na EJA, que ela estava tão empenhada, pode dizer isso, os desafios de fazer uma Feira de Ciências na EJA. Está ouvindo, Andréia? Vocês estão me ouvindo? Oi. Oi, estamos. Estão me ouvindo? Oi. Andréia, me ouviu? André. Eu disse que você pode até fazer um relato, Andréia, sobre todo aquilo que você... Quando eu fui aí, você me contou, você já me mandou e-mail falando a questão da Feira de Ciências na EJA. Eu acho muito legal você contar esse relato. Esse relato seu é muito legal. Como não tem algo tão firme, o que precisa? Todos vocês que estão inscritos receberam as cartas da professora Maria do Carmo. Então, primeiro ela fala, a gente tem que se situar, contar por que é a nossa história, né? E assim vai indo. Por que ela fez todas aquelas cartas, eu não vou lembrar as 10 agora, mas ela também mostrou o relato dela. Então, no relato dela também dá para ter uma ideia de como escreve, tá? Então, o Cirandar vai até dia 30, vocês têm mais 10 dias. Alguma dúvida em relação ao Cirandar? O Cirandar é mais simples. Eu, por exemplo, estou fazendo um relato esse ano que nem tem referencial teórico. Estou fazendo um relato mesmo. Oi, professora. Oi. Bate no professora. Microfone. Eu li as cartas Oi. da Maria do Carmo, li o texto dela e entendi que era um igual dela, não 4. Querida, 4 escritas no diário. Quando você vier no Cirandar, você vai ter que entregar um diário. O meu é esse, ó. Que bonitinho, tem um lobo marinho, tem muito aí, né? Esse é que tem 4 escritas que te levaram a fazer o relato. É um relato, mas o diário tem que aparecer 4 entendi. É uma síntese das 4. O diário... Não, o diário você já tinha que estar fazendo. Não, o diário eu não tenho que postar. Não, quando vier aqui no Cirandar, você vai entregar. Tá. Professora, tenho várias coisas para conversar. Tá? Para poder, só um pouquinho, Fátima, para poder receber o certificado de 90 horas. Se você não entregar, não recebe o certificado. Pode Professora, perguntar. tem vários assuntos para tratar hoje. Assim, ó,
nós começamos o semestre com várias dificuldades. Sabe que a Lívia não está mais trabalhando na escola. Deixei para falar hoje porque eu não tinha certeza se ela ia voltar. Tinha só esperança. Tiraram ela, está trabalhando de manhã na escola Castelo Branco. Acabei de falar com ela antes de sair para cá. Daí, Pode falar. não sei como é que, se as gurias podem assistir as minhas aulas, está tudo bem, mas a professora nova de ciências, não sei se ela vai deixar. Não tem outra professora? Quer que eu ligue na escola Acho que pra falar? a gente precisava da sua presença, eu acho. Eu vou ter que ligar, porque para ir aí sabe que tá difícil. Eu vou. Daí, Então eu ligo. Fala eu de novo vou o telefone te dar da sua direto. Eu não tá difícil. Mas eu vou ver se eu acho da Esther. Como é que é o nome Hã? Não, da a diretora? diretora é a Esther? Paula, mas de noite é a Esther. A Esther é aquela do PIB de espanhol? A Esther é que me chama de dinossauro? É? Não, não é. Alô? Ah, tá. É, Oi. eu Qual que é o tô tentando telefone? achar aqui. Professor, Tá. Qual é a outra pergunta? Qual a outra a dúvida? outra dúvida, Ah. assim, ó, a gente começou, não tínhamos encerrado ainda as drogas, mas ontem a gente começou falando. Dá um tapa no microfone. Qual é o número? Professor, o número da escola é... Bom. Ela vai ver o da Esther direto. Quer que eu conte? Tá. 99, Ô, Fátima, professor, não faz 9922 8468. Ah, É o da Esther. tá. E da Esther, escola? é quem E o da é a escola? supervisora da noite da escola. Tá. Eu falo com ela. Eu falo com Professor, ela. Pode deixar. tem que... Professora, a gente começou ontem trabalhando sobre DSTs. Tá. Começamos a aula, demos uma introdução a recém. Eu acho que o trabalho vai ficar bom. Gostaria que elas falassem um pouquinho sobre. Vou passar para a Cláudia. Ah, que bom. Pode ser? Professora, não, assim, ó, a professora Fátima elaborou uma introdução do trabalho, foi bem legal. Foi bem legal, os alunos gostaram, prestaram atenção, e assim, a gente já começou, e começamos bem, eu acho. Tá. Vocês postaram o plano Sim, de ação sim. mudo? Eu não vi. E o cronograma também.
Tá bom. Eu vou Tá lá bem. ver, eu vou ver essa semana. Tá? A André vai falar. Quer mais? Mais alguma coisa? É que a professora ontem levou a proposta de começar a aula com uma música, e depois que os alunos ouvissem a música, ver o que eles entenderam, o que a mensagem da música estava passando, para que eles adivinhassem o que a gente ia trabalhar com eles esse semestre. Qual é a música? Filho de Davi. É um funk. Ah, tá. Muito barulho. Aqueles meu calor. O que houve? Professora, eles estão rindo porque a música é muito, sei lá, é muito chinelo. Mas, Tá. Mas deixa eu falar deixa eu falar uma coisa. Quando eu falo que tem que ter concretude no que escreve, é isso. Por exemplo, a Andréia vai escrever sobre essa atividade. Ela diz que foi uma música, que é um funk pesadão, que tem tá? a música. Mais alguma coisa? Vocês querem Depois disso, a gente citou algumas doenças, eles citaram, aí eu pedi para que eles pesquisassem sobre as doenças e na próxima aula a gente vai ver quantas são e vai fazer grupos para eles pesquisarem sobre um assunto, cada um uma ou duas. E aí depois a gente vai fazer uma roda de conversa, cada um vai contar o que aprendeu. E para finalizar a aula, a gente viu uns vídeos sobre DSTs. Tá. Ô, Fátima, o que é pesquisar? Por exemplo, se eles querem saber sobre AIDS, eles vão ler tudo que eles encontrarem sobre AIDS. Essa é a pesquisa que eu pensei. Para os alunos. Ah, isso daí é buscar. Isso, Fátima, se chama buscar informação. Pesquisar é a gente ter uma pergunta e tentar. A gente ter uma pergunta e tentar responder. Pesquisar é muito mais que buscar informação. Isso é uma das outras tópicos que eu quero trabalhar, além da experimentação e da feira de ciências. Tá? Não estou querendo dizer que esteja errado, porque eu também chamava de pesquisar. Isso é fazer pesquisa. Não, isso é buscar informação. Tá, Fátima? Não que esteja errado, só para entender a diferença. Na verdade, você, a Dilene, eu e todos os que estão aí, estamos em formação. Então, é sempre bom a gente ter como entender alguns aspectos. Tá? E aí... Dilene, já que estão falando... Não, pode terminar. Não, eu ia dizer que nesses grupos de alunos eu vou inserir as meninas do PIBID. Em cada grupo vai ficar um. E o menino também. Aí eles vão se juntar para discutir o que
lerão o que sabem e depois vão contar para a gente, para o resto do grupo, o que aprenderam. Eu vou fazer isso, acho que uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, por aí. Tá? Tá legal. Tá bem. Dilene. Tá, Oi, agora professora. eu vou falar com a Dilene. Sim. Dilene, eu fui para São Lourenço e vi uma atividade de permacultura muito bacana. Que eu estou para te falar e que fizeram aqui do lado. Não sei se você lembra que tem uma escola aqui que eu até falei que eu dei aula, o Kaique. Eles fizeram. Já ouviu? Sim, a gente quer fazer agora com as ervas medicinais. Como é que chama? Isso, é isso mesmo. Relógio do corpo humano. Isso, é relógio. Aí põe a erva que serve para a cabeça, a erva que serve para a boca, a erva que serve no olho. Na região, põe a erva. Não, professora, tem dos dois jeitos. Tem uma que é com 12 gomos, que é o que eu vou fazer, e o outro é com o formato de uma pessoa. Só que ocupa muito espaço. Isso, aí. Mas o mais legal é o formato do corpo. Mas pode fazer os 12 gomos. É só eu querendo me meter para variar. É sempre bem-vinda, mas a gente conversou com o pessoal do PIP de espanhol e a professora ela fez lá na Barra esse relógio do corpo humano em formato de gomos. E aí ela vai nos ensinar lá como é que se faz. Tá. Ainda não começamos por causa da chuva, né? Legal, então tá. Não dá para chegar na horta. Tá bem? Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Agora nós vamos para a segunda parte. Pode ficar com o microfone, Dilene. A Dilene vai contar para a Rose o que leu na reflexão dela, qual a concretude que ela viu da reflexão da Rose, qual a reflexão que a Rose apresenta no webfólio e o que a Dilene vai sugerir para você, Rose. E depois você vai fazer a mesma coisa com a Dilene. Ok, professora. Tá, Rose? Tá, então vamos lá, Dilene. Conta, porque aí todo mundo vai aprender como é que vocês fizeram. Ação reflexiva sobre o webfólio. Ao ler as reflexões da colega, percebi que ela tinha um pouco de receio ao apresentar o tema drogas para os alunos do EJA. Por achar que eles já estavam saturados de vivenciar essa situação, mas que se surpreendeu com a aceitação. Também notei que o tema é discutido tanto na aula de ciências como na de matemática, já que as professoras trabalham em conjunto. Isso significa que os temas transversais podem e devem ser desenvolvidos por qualquer professor, não importando a matéria que leciona. Claro que nesse contexto é por causa do PIBID, mas deveria ser abordado por todos os professores.
Acredito que quanto mais refletirem sobre o assunto, a chance de eles errarem diminuiria e as percepções e interesses sobre a realidade social na qual estão inseridos se tornarão mais claras e as chances de acertar nas escolhas aumentaria. Ficou marcante em sua reflexão que o professor deve adaptar-se à realidade e achar saídas para chegar aos objetivos. Como sugestão, acreditar sempre que a função do professor é guiar o aluno na busca de seus conhecimentos, mas nunca esquecer que o carinho do professor pelo seu aluno é peça fundamental nessa jornada. Tá. Qual que é a concretude? Vocês entenderam? A Dilene diz, ó, eu tô falando, a Dilene até me mandou, mas eu fiz questão de não ler, porque eu queria ouvir como todos vocês, queria participar disso. A concretude que ela diz é os receios que a Rose coloca. Só que não aparece... Eu acho que é adaptar-se à realidade, professora. Qual que é a reflexão, Dilene, que a Rose... É, assim, você, não sei se você ouviu, que tem 4 perguntas que mostram como que a gente faz uma reflexão. 4. Essas daí é como você lê o outro. Tá, Dilene? Não tá errado, é como você lê. Qual que são as perguntas? O que estou fazendo? Ela falou. Que significado tem o que eu faço? Ela não colocou. As perguntas são lá. Porque você não falou. Como cheguei a ser ou agir dessa maneira? E como poderia fazer as coisas de um modo diferente? Então, a partir de agora, todos vocês... Depois você pega essas perguntas com eles, tá, Dilene? Todos vocês poderiam estar escrevendo no webfólio a partir dessas 4 perguntas, porque ela nos leva à reflexão. Eu conto para todo mundo que quando eu falo reflexão, vocês dão risada. Mas eu estou lendo um livro aqui, ó, esse aqui, ó. Dá para ver o título? Professor Reflexivo no Brasil. Gênese e crítica de um conceito. Porque eu falo tanto de reflexão, mas existe crítica a esse conceito. E essa crítica é que eu estou tentando fazer com que vocês percebam, né? Refletir é muito mais que pensar sobre. É pensar como você está sendo e como você pode ser. Tá? Obrigada, professora. Mas tá ótimo, Dilene. Vamos ver a próxima. Rose. Vamos lá, Rose. O que você tem que falar? Você vai falar para eu coloquei assim. Eu vejo o trabalho da professora Dilene, a horta permacultural, como um grande leque de aprendizagem. São 5 meses de trabalho dedicado que contou inúmeras vezes com muitos desafios, mas que ao longo desses meses foi sendo superados. Hoje observo que esse trabalho trouxe grandes benefícios para todos, alunos pibidianos e a própria professora Dilene. O apoio que a professora teve dos alunos pibidianos, as trocas de experiências entre ambos, resultou em bons resultados, o crescimento de novos conhecimentos e a cada nova etapa que lhes era imposta, oportunizava maior união e com isso renovação mutuamente, fazendo com isso um trabalho de sucesso. Bom, aí eu coloquei o... Tá, até aí, né, professora? Aí eu coloquei a sugestão. Coloquei assim, ó. Minha sugestão... Alô? Bate no microfone.
Aí eu coloquei assim, mas como a professora Ana Laura pediu para dar sugestões, a minha é a seguinte, que a professora Adilene sempre provoque em seus alunos e nos PIBianos a se questionar e ter a curiosidade de descobrir. Um dia eu ouvi uma frase assim, não são as ideias que movem o mundo, mas sim as perguntas. E coloquei por quê. Foi isso que eu sugeri. Eu acho que não ficou dentro da proposta que a senhora pediu, porque eu só consegui fazer isso hoje à tarde. Então eu não tive muito tempo, eu não consegui abrir o webfólio do Osmarino lá, e eu consegui só essa tarde, então não consegui me dedicar muito, assim, porque estava quase em cima da hora, mas tudo que eu li foi isso que eu vi. Tá. Então, a concretude é quando ela conta a relação dela com os pibidianos, né? É isso que eu entendi do que você fala. E qual a reflexão que a Adilene faz? A Adilene coloca alguma coisa do que, por que ela faz isso? Por que ela pensou na permacultura? Ela colocou em algum momento lá no webfólio? Que eu lembre, eu acho. Tô ouvindo. Rose, que eu lembro, assim, ela queria era uma nova forma de ter uma nova maneira de dar uma aula, acho que era isso. E também aproveitar o espaço da escola também, né? Sei, eu acho que é uma oportunidade a mais para poder levar conhecimento para os alunos. Tá. Ela colocou isso lá. Sim. Tá. Então, a concretude dela está nisso, né? O que ela faz, que é a permacultura, e o significado que ela deu. E qual reflexão que ela apresenta? Para mim é de ter a oportunidade de trabalhar com os pibidianos, que trouxe renovação para a profissão dela e também apoio, porque ela vê nos pibidianos incentivo de trabalhar, de buscar novas formas de aprendizagem. É como eu coloquei ali, eu acho que é uma troca de experiência entre eles. Estou certo? Ela está dizendo que é mesmo. Tá. Não faz mal. Agora a gente está falando de um, né? E a sua eu acho, professora, eu acho que está positivo isso aí. Eu acho que ela continue assim. Tá. Tá bom. Tá. Então, nós vamos começar a ver de outra forma agora. Vamos ver a próxima aí, tá? Rose, tá indo, é um caminho. Talvez tenha que procurar mais a questão da reflexão. Mariel, pronta para falar da Cláudia? Eu estava meio em dúvida como era a concretude para achar. Eu até não tinha muito tempo, eu fiz meio umas anotações, assim, meio bagunçada. Ela demonstra o início do projeto sobre drogas em mais um ano do PIBID do Oswaldo Anselmi, o medo da reação dos alunos pela localidade que eles são e por muitos não ter boas expectativas de um futuro, e o ânimo após ver a aceitação da parte dos alunos. Isso que eu entendi que seria a concretude. Tá.
Você disse que não sabia. Isso daí. Tá. Isso é a concretude. Sim, eu Ela fiz tá um resumão relatando do o que eu entendi acontece. que era a ideia, Isso é a tipo, a concretude principal do que ela escreveu no primeira escrita. A reflexão que ela passada foi que conforme passa o tempo, criamos certas experiências no assunto, ajudando a trabalhar com mais leveza e confiança. Porém, o novo continuará sempre trazendo dúvidas e assustando um pouco, até ser apresentado. Mas no final, pode concluir, no final ela concluiu que os alunos deram atenção à apresentação do projeto e que poderá ter grandes chances de sucesso, pois eles poderão participar. Foi que uma reflexão que ela fez, mais ou menos, foi que eu entendi que ela tinha refletido. Isso na verdade está mais no significado do que ela faz. É a segunda pergunta lá do Contreiras que vocês têm lá no... Sim, aí Mas pode continuar. Aí depois eu só coloquei que eu não tinha achado muito para sugestão, eu coloquei que seria. Como será que seria a expectativa de sucesso no início, se somente os alunos aceitar ouvir ou tentar deixar uma marca sobre eles? Porque ela, depois que ela viu que os alunos deram atenção, ela disse que tinha mais chance de sucesso, né, da parte dos alunos. Aí foi só o que eu coloquei. Aí da outra parte escrita dela, eu coloquei também que a concretude seria a importância de aprender, a convivência com a realidade escolar, os resultados do projeto para os bibidianos. A reflexão é que ela descobriu como é bom aprender, trazer até, talvez até melhor que ensinar, que a convivência com a realidade da escola tem sido importante para esse aprendizado e que com o projeto tem aprendido tanto ter outra visão sobre o assunto das drogas, como também a lidar com esse assunto delicado com os alunos e ver a importância de também os escutar, dar um espaço para eles falar também. E eu vi que na escrita dela a única coisa que eu acho que poderia ter faltado era separar uma citação que ela colocou. Muito legal a citação para começar, só que tu botou um pensamento. Aí como a professora Ana Laura sempre era um pensamento, ela inicia. Foi. Aí ela só colocou junto, eu achei até que era uma escrita dela, e depois que ela falou que ia iniciar com o pensamento da internet. Tá, e a terceira dela é que falava sobre a palestra sobre drogas, como ela foi feita e aceitada pelos alunos. Aí ela colocou que a importância de uma palestra com alguém que domina o assunto e saiba dar lugar para uma conversa descontraída, dando a possibilidade dos alunos prestar atenção e participar. Algo que ela aprendeu que às vezes é preciso falar um pouco a língua deles, mesmo a maioria já tendo se envolvido com o assunto de drogas, pôde ver que os alunos tinham muitas dúvidas e através dessa interação possibilitou o aprendizagem deles e o dela também, que ela aprendeu mais sobre o crack, que ela cita ali. Seria isso, Pro? Tá. Então, e qual a sugestão que você deu para ela em relação à escrita, isso? A última, eu achei que ficou bem bom o que ela tinha escrevido, que ela tinha colocado, o jeito que a participação dos alunos, eu achei bem clara a última. Só a primeira ali que ela colocou, exemplo, que via que ia ter um sucesso, alguma coisa. Talvez, para quem estava lendo, qual era o ponto que ela queria chegar? Qual seria esse sucesso? Seria só isso.
Tá bem. Tá bem. Então tá, concretude é quando ela vai e relata toda a atividade que ela faz, Tá, agora passar para a né? Cláudia. A Cláudia. E a reflexão que a Cláudia faz, ela coloca um pensamento Sim. para ajudar ela a refletir. Mas a partir de agora, Cláudia, poderia pensar em você podia pensar como você poderia fazer diferente. As aprendizagens você falou. Eu tô falando pelos olhos da Mariel, tá? Então você entendeu o que aconteceu. E teve aprendizagem, né? A Mariel fala bem isso, que você fala que aprendeu, tal. Você aprendeu e você relata isso no seu texto da MPU com a Camila e falou também verbalmente aí, né? Então, eu vejo que isso você está mostrando, as aprendizagens. A partir de agora, você começa a pensar, Cláudia, para fazer sua reflexão, como que você podia fazer diferente? Você fez isso dessa vez, mas de alguma forma você poderia fazer diferente, né? Isso é reconstruir uma atividade, porque algum furo deve ter, por mais que aconteceu tudo bem, que vocês contam, algum furo deve ter tido. Cláudia, você não vai me responder. Cláudia, você não vai me responder. Você vai contar para a Mariel o que você leu. Esse microfone hoje só está complicado. funcionando na pancada, né, Jade? Vai. Professora, a respeito das reflexões da Mariel, assim, eu não fiz um texto. Eu apontei assim vários tópicos. A respeito da concretude, o que eu entendi assim, ó, que eu notei que ela tem dentro dela uma grande realização em ser futura professora. E ela é muito feliz. Ela é muito feliz no decorrer do curso em si. Cada vez que ela vai para a sala de aula, nas 4 reflexões. Bate no microfone. Oi. Deu? Nas 4 reflexões, ela destaca que cada reflexão ela destaca algum acontecimento de sala de aula e ela se coloca naquela situação da professora, naquela determinada situação. Então, assim, ó, eu vejo a Mariel como a mais feliz na profissão. A reflexão, eu entendi assim, ó, que ela... O que eu também penso, né, que ninguém sabe tudo, não é por ser professor que a gente tem que é obrigado a saber tudo, ela se deparou com situações. A professora também não sabe tudo e ela também, como futura professora, a gente está sempre aprendendo. E para isso a gente precisa de muita observação, muito assim controle na própria pessoa, porque cada situação requer como eu vou dizer, uma reação da professora, né? E aí que entra o equilíbrio da professora, de saber agir naquele momento, ela relata isso aí, em cada situação, situações que ela se sente com pena dos alunos numa prova, que estão bem apavorados, mas que não pode ser assim, ela tem que agir profissionalmente. Que é o caso de como se colocar na sala de aula. O que eu posso sugerir para ela? Eu não sei, a senhora não deve ter lido a minha última reflexão,